pessoal, tudo bem? Então vamos lá, nossa próxima aula, onde vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos físico-químicos da catálise homogênea e heterogênea, tá? Então, falando especificamente sobre catálise, como é que a gente define um catalisador? Então, o catalisador seria uma substância que aumenta a velocidade de uma reação ao diminuir a sua energia de ativação, tá? Então, essa seria uma definição clássica de catalisador. E aí, existem dois tipos, né? Catalisador homogêneo e heterogêneo. Então, a gente vai ver especificamente cada um deles. Exemplos de catalisador seriam, por exemplo, os átomos de cloro, que são considerados catalisadores para a destruição do ozônio, né? Como a gente vê nesse gráfico, o aumento desse efeito de destruição do ozônio por átomos de cloro, por exemplo, um dos fenômenos que leva a esse processo. E aí, na catálise homogênea, a gente define que seria o quê? É onde uma reação onde o catalisador e a reação estão em uma mesma fase, tá? Então, por exemplo, se eu tenho tudo ocorrendo no meio aquoso, o meu catalisador, então, está na mesma fase, então ele seria aquoso, tá? Na catálise homogênea, um exemplo seria a decomposição da água oxigenada ou do peróxido de hidrogênio. Essa decomposição, ela é naturalmente muito lenta, né? Então, sem nenhum uso de nenhum catalisador, é uma reação muito lenta. Então, o que acontece, né, por essa reação aqui, a água oxigenada se decompondo em água e oxigênio, só que se verifica que na presença de íons bromo, essa reação é muito mais rápida. Então, a gente vê visualmente pela a produção de gás ali, como mostra aquela figura, que a reação está ocorrendo bem rapidamente devido à presença dos íons bromo, tá? Então, se a gente pudesse visualizar ou equacionar isso, como é que a gente mostraria? Ó, a água oxigenada na presença de bromo, e em meio ácido, né, que a gente tem o H+ aqui, formaria então o Br2 e o H2O. E aí uma característica que a gente observa, daqui a pouco vocês vão ver na figura, que a gente observa visualmente é a coloração marrom devido a quem? A formação do Br2, tá? E aí sim, esse Br2 interage com a água oxigenada, formando o íon bromo, o H+ e a água oxigenada. Então, quem estava no início, estava no fim. Se a gente somar as equações, a gente vai ter exatamente a nossa reação global aqui, mostrando que o bromo entrou e saiu do mesmo jeito. Então, essa é uma característica dos catalisadores. Eles não reagem e sim, eles mudam daqui a pouquinho a energia de ativação dessa reação, tá? Então, o Br- ele é catalisador, por quê? Porque ele pode ser recuperado no final da reação. Então, nessa figura dá para ver claramente esse efeito. Então, a gente tem a água oxigenada, inicialmente em meio ácido, tá? Então, por isso que o H+ é importante. A hora que eu adiciono o Br-, né? Então, lembra que eu mostrei que é a formação do Br2, que a característica é essa coloração marrom. Então, a gente vê a formação aqui do Br2. E na próxima etapa, esse Br2 é consumido e aí a formação aqui do oxigênio. E aí, no final, nós temos, então, na reação final, a água oxigenada se transformando em água e oxigênio, tudo bem? Então, essa é a característica dos catalisadores. Como eu falei anteriormente, um catalisador, qual que é a principal função dele? É diminuir a energia de ativação. Então, diminuindo a energia de ativação, com uma menor energia, a gente alcança mais rapidamente os produtos. Então, se a gente, por gráfico, fica fácil de visualizar isso. A curva em vermelho é a reação sem catalisador e a curva em azul é com catalisador. Então, para esse caso da decomposição da água oxigenada com íons bromo, levando em consideração Br-, então, olha só, a gente tem reagentes e produtos. Continuam o mesmo, tanto para a reação, para a curva em vermelho ou para a curva em azul. O que muda sem catalisador, olha só, a energia de ativação que a gente vai precisar para os reagentes alcançarem aqui o estado de transição é exatamente essa quantidade. Enquanto que com o catalisador, na curva azul, a gente vai precisar de uma menor energia
para alcançar os produtos. Então, essa é a ideia por trás dos catalisadores. O que eles fazem é diminuir a energia de ativação da reação, facilitando, então, aumentando a velocidade da reação. Tudo bem? Além disso, pensando molecularmente, segundo a teoria de colisões, né, entre as partículas, entre as moléculas, a gente vê que os catalisadores também aumentam o número de colisões efetivas. Então, a partir do momento que eu adiciono esse catalisador, eu diminuo a energia de ativação e, além disso, aumento o número de colisões efetivas entre essas partículas, entre essas moléculas, tá? Isso dá para ver nesse gráfico. Então, essa figura mostra a distribuição, né, de número de colisões por energia para uma reação sem catalisador e para uma reação com catalisador. Então, a gente tem uma fração aqui de colisões efetivas que a gente vê um aumento dessa área respectiva às colisões efetivas quando a gente adiciona catalisador. Então, isso é um outro fator bastante interessante para a gente levar em consideração quando se adiciona catalisador em uma reação química, tá? Como eu falei, né, os catalisadores podem aumentar, então, esse número de colisões efetivas. E a equação de Arrhenius mostra para a gente que os catalisadores aumentam a constante K de velocidade devido ao aumento da constante A ou na equação de Arrhenius ou a diminuição da energia de ativação, tá? Então, se a gente quiser fazer um paralelo da presença de catalisadores e a equação de Arrhenius, a gente vê essa relação. A gente vê que catalisador aumenta a constante K, aumenta a probabilidade, lembra que o A é em relação à probabilidade de colisões efetivas, e também diminui a energia de ativação, facilitando o processo da reação química, tá? O catalisador ele pode adicionar intermediários à reação, ou seja, ao adicionar um catalisador, se vocês lembrarem daquele gráfico de coordenada, de caminho de reação, a gente pode observar a formação de um intermediário que depois ele participa da reação para acelerar aquela reação química, tá? Então, por exemplo, naquela reação da água oxigenada, a gente pode dizer que na presença de Br-, o Br2, né, formado, que é aquela espécie marrom que aparece naquela figura, ele é considerado um intermediário. Então, ele precisou aparecer na reação para reagir com a água oxigenada para aí sim formar o oxigênio, tá? Então, a presença de um catalisador pode gerar uma outra espécie chamada como intermediário, tudo bem? Levando em consideração, vamos imaginar então nossa reação hipotética, onde a gente tem o reagente A mais o reagente B, produzindo C e D com uma constante de velocidade K, tá? Isso sem catalisador. Se a gente adicionar um catalisador, a gente vai ter a mesma reação, o A mais B produzindo C e D, com uma constante de velocidade Kc, tá? Aonde a velocidade da reação catalisada, então, é maior do que a velocidade da reação não catalisada. Então, é essa a relação que a gente tem, tá? E a gente pode ver aqui pelo gráfico essa mudança específica na energia de ativação. Então, aqui é uma reação sem catalisador, então a gente tem o reagente A e B formando C e D. Então, a gente tem essa barreira aqui, né, que os reagentes têm que vencer para chegar a produto. Então, esse valor é a nossa energia de ativação. E para uma reação com catalisador, o que a gente vai ter? Mesmos reagentes e mesmos produtos, só que a barreira aqui de energia é menor quando comparada a essa daqui, tá? Então, o principal objetivo de um catalisador é isso, é diminuir a energia de ativação e, além disso, aumenta o número de colisões efetivas durante essa reação. O que a gente pode dizer a mais? Que quando um catalisador ele adiciona um intermediário, leva à formação de um intermediário, o que a gente observa? Que a energia de ativação para ambas as etapas devem ser mais baixas do que a energia de ativação para a reação não catalisada, que foi o que a gente acabou de ver naqueles dois gráficos. Então, à medida que eu produzo um intermediário, automaticamente esse intermediário vai ser consumido e, pelo gráfico, a gente vê que a energia de ativação tem que ser menor do que a reação sem intermediários e sem catalisador, tá?
Catalisador, quando está numa fase diferente dos reagentes e produtos, então a gente fala que é uma catálise heterogênea. Então, a definição, a diferença de catálise homogênea e heterogênea, basicamente é essa. O catalisador, numa catálise heterogênea, está no estado diferente dos reagentes e produtos, tá? Então, um exemplo típico é um catalisador sólido e reagentes e produtos gasosos, tá? Então, isso a gente observa na prática em conversores catalíticos em carros. Então, a gente tem um catalisador sólido, que a gente vai ver daqui a pouquinho, por onde os reagentes que são gasosos e os produtos formados gasosos passam por esse reagente, ou por esse catalisador. Então, por isso a diferença é considerado como uma catálise heterogênea. Então, e uma aplicação muito importante dos catalisadores heterogêneos é na indústria. Então, se verifica muitos casos de uso de catalisadores heterogêneos em produção de várias substâncias de interesse industrial, tá? Então, olha só, aqui num conversor, né, que eu falei agora há pouco, então a gente tem aqui dentro do motor um compressor de ar, que é uma fonte secundária de ar, né? E a gente tem uma extremidade de escape, aqui o coletor de gases, né, de escape. E aí aqui a gente tem o nosso catalisador, que a gente chama de conversores catalíticos. Então, os nossos gases passam por aqui, eles, né, reagem com o nosso catalisador, com os conversores, e aí saem os produtos menos tóxicos, e essa é a ideia de um catalisador heterogêneo, de uma catálise heterogênea. A gente tem os catalisadores na fase sólida e os reagentes na fase gasosa, tudo bem? Num outro, né, como é que é o mecanismo de uma catálise heterogênea? Então, acontece numa primeira etapa a adsorção dos reagentes, né? Então, por exemplo, a ligação de moléculas de reagente na superfície do catalisador. Então, imagina o catalisador sólido e os nossos gases, que são os reagentes, passando por ele. Então, acontece a adsorção, os reagentes gasosos adsorvem aqui na superfície do catalisador. Aí essas espécies adsorvidas, que são átomos ou íons, elas são muito reativas, então acontece a reação ali na superfície. Elas são, né, e aí a gente chama nos sítios, essas espécies muito reativas interagem com sítios ativos do catalisador. E aí a gente tem mais ou menos esquematicamente esse processo, né? A gente tem o catalisador, nesse caso sólido, e aí a gente tem as espécies que estão passando por aqui e adsorvendo na superfície, né? E aí acontecem quebras de ligações, então o hidrogênio aqui, né, que adsorveu na superfície do catalisador, ocorre a quebra das ligações de hidrogênio, e aí esse hidrogênio migra para a superfície do metal, tá? E aí depois, numa terceira etapa, esse hidrogênio livre, ele se liga, né, com o C2H4 para formar C2H5, que é um intermediário, como eu falei para vocês agora há pouco, que um catalisador pode adicionar um intermediário nessa reação. E aí sim, esse hidrogênio livre se liga ao intermediário para formar o C2H6. Então aí o produto é liberado da superfície do catalisador e esse catalisador é reconstituído, tudo bem? Então, essa é a ideia por trás da catálise heterogênea. Então, pensando na hidrogenação do etileno, né, que foi esse esquema que a gente viu agora há pouco, no slide anterior, é uma reação de hidrogenação que é muito importante na indústria, né? Então, a gente tem o quê? O etileno interagindo com o hidrogênio para formar C2H6, tá? E essa reação tem um ΔH de menos 136 kJ por mol. Então, olha só, na ausência de catalisador, essa reação ela é muito lenta. Então, para fins industriais, ainda mais, não é interessante uma reação muito lenta. Então, o que se faz? Na presença de um catalisador metálico, por exemplo, níquel, platina ou paládio, essa reação ocorre muito rapidamente em temperatura ambiente. Então, por isso, a necessidade de introduzir um catalisador nessa reação, tá? Então, como a gente viu na figura anterior, né, a gente tem aquela superfície metálica, que é o nosso catalisador, que pode ser níquel, platina ou paládio, e aí as moléculas de etileno, né, e de hidrogênio, as duas, elas são adsorvidas na superfície daquele catalisador metálico, né? E são adsorvidas na onde? Nos sítios ativos do catalisador.
E aí a ligação do hidrogênio aqui, ela é quebrada, se quebra e os átomos de hidrogênio migram para a superfície do metal. Então esse hidrogênio aqui, ele se liga ali na superfície do metal e ele fica extremamente, né, reativo. E aí quando um átomo de hidrogênio colide com uma molécula de etileno, então forma o quê? Uma ligação π-sigma, carbono-carbono, ela se quebra do etileno, né? E uma ligação sigma, carbono e hidrogênio se forma. Então esse é o mecanismo, é o processo pelo qual ocorre a catálise nessa superfície do metal. Aí o C2H6 é formado, né, que é o produto de interesse, e aí se solta da superfície do metal. Então, é essa a ideia por trás do uso de um catalisador heterogêneo, tá? Quando etileno e hidrogênio são adsorvidos em uma superfície, o que a gente deduz disso tudo, né? Por que a presença do metal ou do catalisador é importante? Porque vai ser necessário um valor menor, uma quantidade menor de energia para quebrar as ligações e a energia de ativação também é reduzida. Então, esse catalisador diminui a energia necessária para a quebra das ligações, assim como a energia de ativação relacionada a essa passagem de reagentes até chegar a produtos, tá? Então, isso são alguns fundamentos bem básicos, né, de mecanismos de catálise homogênea e heterogênea, e aí na próxima aula a gente vai falar de alguns exemplos aplicados relacionados à catálise. Até lá.